Hoje quero mostrar para vocês esta belezinha, o famoso Sony XDR3, um receptor desenvolvido nos anos 2000 pela Sony para o mercado americano. Esse não foi o primeiro rádio da série. O primeiro foi o XDR F1 HD, muito desejado por deshistas do mundo todo. Essa linha de rádios compactos foi desenvolvida para atender ao sistema de transmissão digital que entrava nos Estados Unidos, o famoso iBook. Mas o que chama a atenção dos aficionados nestes aparelhos não é a capacidade de receber o sistema digital de rádio, mas a sensibilidade e seletividade que o rádio possui no sistema analógico, além da rejeição a interferências de emissoras potentes. Muitos dizem que a Sony chegou a essa sensibilidade por acaso, mas independente disso, podemos afirmar que este é um dos melhores, se não, o melhor receptor de FM doméstico em termos de sensibilidade, fabricado pela Sony nos anos 2000. Pergunta que não quer calar: qual dos dois receptores é o melhor para FM? Na verdade, a linha conta com um terceiro modelo, o XDR-S10. Agora, o que pouca gente sabe é que estes três aparelhos possuem o mesmo circuito FM, o que na teoria deixa os três nas mesmas condições de recepção. Vocês viram então a introdução dos três rádios da Sony, o XDR-F, o XDR-S3 e o XDR-S10. Vou falar um pouquinho agora do F1, que foi o primeiro a ser lançado. Ele não possui alto-falantes, ele não possui um sistema próprio de amplificação, é necessário ligar no stereo system, no amplificador ou até mesmo no computador para você poder ouvir o áudio deste receptor. Mas é um receptor muito bom, com uma ótima sensibilidade e seletividade. Mas tem falhas. Ele tem um problema muito grave, que é o aquecimento. Com o uso prolongado do aparelho, ele pode chegar até 53 graus na parte interna e aí queimar. E isso aconteceu muitas vezes quando o receptor foi utilizado lá nos Estados Unidos continuamente. Alguns usuários adaptaram coolers para chegar à temperatura de 34 graus e assim manter resfriado a parte interna do aparelho. Eu vi alguns vídeos de alguns usuários que chegaram a tirar a fonte de dentro do receptor, deixando lá de fora, para que não houvesse esse superaquecimento, mas não resolveu, porque os componentes da placa é que estavam esquentando muito, e aí só com os coolers mesmo para manter ele resfriado. É um aparelho que quando foi lançado custava $99. Hoje você encontra no eBay por $250 porque é um aparelho muito procurado pelos rádios escutas, principalmente para aqueles que querem escutar emissoras de FM. E também por aqueles que gostam do rádio HD, isso lá no mercado americano, para escutar as emissoras em som digital. Mas é um receptor que não vale a pena pelo custo-benefício dele. Isso seria o custo dele hoje sem o transporte e sem os impostos, então acaba se tornando realmente bem complicado fazer a importação desse aparelho. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o XDR3, que é um aparelho que foi melhorado em relação ao F1. Ele não possui a fonte dentro do aparelho, ele tem alto-falantes próprios, um mini amplificador, é um aparelho que tem saída para fone, então além de ter os alto-falantes você pode ligar numa saída amplificada, através dos fones, fazer uma gravação no computador se você quiser tirar um som de qualidade para a sua escuta, para o seu DX. Então é um receptor que eu recomendo bastante. Hoje esse receptor está em torno de $100, $90, $80, depende do estado físico que está o aparelho. Todos eles possuem controle remoto, porém você não vai encontrar à venda no eBay esses aparelhos com controle remoto. Existem alguns e a grande maioria já não tem mais o controle e são aparelhos realmente bem difíceis de conseguir ele completo. Bom, então vou mostrar para vocês, aqui está a frente dele. Eu vou tirar a tampa aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar com facilidade, para mostrar para vocês a parte dos alto-falantes. Aqui, ó. Alto-falantes pequeno, mas como é uma caixa de madeira,
Tem uma saída de ar aqui, aqui tem outra. Isso facilita a acústica, a qualidade de som e faz com que ele tenha um som realmente diferenciado. A qualidade de som dele é muito boa. Eu posso dizer que além da qualidade de som, ele tem outra vantagem. Eu morei a apenas 900 metros de uma FM de 10 kW, com uma antena IAG em cima do telhado, e realmente ele não percebia nenhum tipo de interferência. Então é um rádio que eu recomendo muito. Não que o F1 não seja bom, ele é, mas ele tem essas vantagens também. E mais importante, né? Foi colocado o cooler aqui embaixo, como vocês podem ver, ó. Então quando o aparelho está ligado, esse cooler fica mantendo o aparelho refrigerado. Isso já é um avanço. Além disso, ele tem um cabo bem grande também. Deixa eu pegar ele aqui, a fonte. É difícil se encontrar rádio com um cabo tão comprido. Aqui está a fonte dele. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É 110 volts, aqui eu utilizo um transformador para 220, porque a região onde eu moro a eletricidade é 220, então tive que fazer essa adaptação aqui através de um estabilizador. Mas é um receptor sensacional, aqui ó, a parte traseira dele também, vou mostrar aqui, já foi mostrado no vídeo. Esse aqui está em excelentes condições, eu tenho 2 aparelhos deste e no momento não estou utilizando nenhum deles, mas eu posso garantir para vocês que esse aqui aguenta o tranco dentro de um grande centro. Não só esse aqui, o F1 também, mas esse aqui tem essa vantagem de não ter essa questão do superaquecimento. O S10 é excelente também, que é o terceiro receptor da série XDR. Ele é mais compacto, leve, não tem saída para fones. Isso no meu caso eu acho bem ruim, porque se eu quiser fazer uma gravação eu tenho que fazer através do celular, não tem como ligar a saída no computador e assim fazer uma gravação com melhor qualidade. Mas ele é muito bom. Como eu disse anteriormente, os 3 receptores possuem o mesmo circuito de FM. E ele também custa em torno de 90, 100 dólares. E hoje o grande problema da importação são os custos de envio, porque acaba somando junto no valor do rádio. Mas o S10 é dos 3 o mais acessível para se conseguir. Às vezes consegue até por 60 dólares lá no eBay. Então, dos 3 rádios, eu recomendo qualquer um deles, mas dou preferência ao XDR ou talvez também ao S10, mas por ser um rádio mais completo, o XDR acaba se tornando o rádio mais indicado para quem quer fazer DX. Mas, eu vou falar a verdade, a diferença do Sony, desse receptor aqui, para um rádio de carro, por exemplo, um autorádio, um Kenwood ou então um Pioneer, é muito pequeno. A verdade é que nós, DXistas, nós temos um preciosismo de achar que determinado receptor é melhor que esse, aquele, X, Y. Na verdade, essas diferenças, elas vão acabar fazendo realmente uma diferença, vamos dizer assim, vamos ser redundantes, quando você vai escutar uma rádio e tu não consegue identificar a qualidade de som, pela qualidade de som, pela interferência, pelo sinal, você não consegue identificar a emissora. Então um receptor talvez receba um pouquinho melhor numa frequência alta, o outro numa frequência baixa. Eu tenho um receptor Pioneer, alto rádio, e eu coloco ele junto com o Sony e eu vejo que o Sony recebe melhor em algumas frequências e o Pioneer em outras. Não existe assim um padrão de dizer, o rádio A é melhor que o B, que o C, mas essas pequenas diferenças acabam não sendo importantes na hora de você escolher um receptor. Para quem gosta de rádio, quer ter uma coleção, quer ter esse rádio aqui, tá aí a dica de qualquer um dos 3. E se você quer começar a fazer rádio escuta e DX, o Pioneer é um excelente rádio, você consegue aí no Mercado Livre, ou Kenwood até, o alto rádio, por 200, 300 reais, dependendo do modelo, em boas condições, e você vai ter um receptor excelente para começar a escutar, para fazer as suas escutas no FM. Se inscreva no canal, sempre, pelo menos uma vez por semana, conteúdos relevantes sobre rádio e outras informações são divulgadas aqui, e para que você não perca nenhuma de nossas atualizações, ative o sininho, compartilhe, coloque aqui embaixo o seu comentário, que em breve eu volto com mais informações sobre rádio, sobre o mundo do rádio, sobre a paixão do rádio para os rádios escutas desse Brasil.